Fine. Bem, podemos começar? Então, a gente está aqui com um grupo de umas 25 pessoas nesse retiro, que a gente escolheu estudar durante o retiro a tua tradução e teu comentário da Katha Upanishad. E então a gente queria agradecer você poder estar aqui com a gente e explicar que ontem eu já entrei no assunto, que para o Ocidente é um assunto que nós costumamos querer evitar falar da finitude da matéria. E aí, então, eu já introduzi ontem qual é a trama do livro, a narrativa do livro, e aí você pode, a partir daí, você entra com os teus comentários sobre a resposta do Sr. Yama e sobre o próprio assunto da finitude da matéria em si. E aí, quem quiser também, em algum momento, fazer comentários, ou perguntas, vocês falam para a gente e a gente fala aqui mais pertinho do computador para ele poder escutar. Você fala e a gente repete aqui, tá? Ou se quiser vir aqui próximo ao computador, que é onde está o microfone. Se alguém não estiver ouvindo bem, a gente pode aumentar, aí vocês falam, tá? E essa aula a gente vai deixar gravada e depois a gente vai mandar lá no grupo do Retiro para quem quiser assistir de novo. É sempre bom aulas de Vedanta, a gente sempre assistir 2 vezes. É um bom tipo de estudo, tá? Então, Carlos, bem-vindo. Agradeço aí a tua disponibilidade e quando você quiser, você pode começar. Tá bom, eu que agradeço pela oportunidade. Apesar de você ter introduzido o assunto, eu vou dar uma passada geral para deixar, para que haja uma unidade naquilo que eu estou falando. O assunto do texto, embora seja uma conversa com a morte, não é a morte. O assunto do texto é a imortalidade. E nós temos uma certa dificuldade de lidar com essa questão da imortalidade, porque nós nos vemos imortais, nós vivemos como se fôssemos imortais, como se isso não fosse acabar nunca. A cada momento nós estamos vivendo um eterno agora. E nós não conseguimos escapar desse agora. Então, há 2 momentos da vida que delimitam a, a nossa experiência, a nossa vida consciente, que são o nascimento e a morte. E o Natiquetas, ele encontra o Deus da morte, Murtyu, e conversa com ele. As circunstâncias nas quais ele vai encontrar o Deus da morte são muito peculiares. Ele chega no reino dos mortos antes da hora, por causa de um mal entendido do pai dele. O pai dele estava nervoso, estava oferecendo um Jatavedas, que é um sacrifício onde ele doa tudo para os sacerdotes. E o pai dele estava nervoso e o menino insistiu em perguntar para quem ele daria o próprio menino, para quem o pai daria o menino. E o pai acabou respondendo de uma maneira impensada, acabou respondendo: te dou para a morte.
E assim aconteceu, porque a palavra de pai, especialmente sendo um Brahmane, na Índia se acredita que é um comando. E ele mandou o filho para a morte. Se ele se arrependeu ou não, isso não aparece no texto. Mas o fato é que o menino foi para o reino dos mortos. Mas o que aconteceu lá é que Deus dos mortos, que é Yamaraj, ou Mortiu, que na Katha Upanishad ele é chamado quase o tempo todo de Mortiu. Só uma vez que ele é chamado de Yama. O Deus da morte não estava lá para recebê-lo. E isso é uma grande ofensa em se tratando de um Brahmane. Nós precisamos lembrar que esse texto, a Katha Upanishad, é um texto de uma linhagem védica em que os sacerdotes eram muito fortes. A casta bramânica estava muito forte nessa época. Então, era uma época em que as pessoas mais ricas da sociedade eram os sacerdotes e ganhavam muita riqueza vendendo os rituais de sacrifício, porque os rituais de sacrifício tinham uma fórmula complexa para serem produzidos, que só um sacerdote formado, capacitado, seria capaz de produzir. Então, a vida dos sacerdotes era uma vida de privilégios. O menino era Brahmane, e, ou seja, era da casta sacerdotal. E como esse Deus da morte não estava lá para recebê-lo, ele ficou esperando por 3 dias e 3 noites. E quando o Yama chegou, o que ele fez foi se desculpar com o menino, que ele disse é uma grande ofensa deixar um hóspede, um visitante, 3 dias esperando, especialmente se for um Brahmane. E aí, como compensação pelas 3 noites que ele passou ao relento, se é que pode se dizer ao relento do reino dos mortos, né? Ele concedeu 3 desejos para o menino. O primeiro desejo que o menino procurou pedir para o Mortiu, para a morte, foi a própria vida, ele resgatar a própria vida e ser bem recebido pelo pai, porque o pai, quando o menino morreu, o pai estava enfurecido, ele estava muito irritado com o menino por causa das perguntas que ele fazia. Então ele falou: quero encontrar meu pai. Quando eu encontrar meu pai agora voltando do reino dos mortos, quero encontrar meu pai com uma alegria e com um sorriso, né? Então ele queria encontrar o pai feliz com ele, não bravo com ele. Ele, na verdade, embutiu 2 desejos nesse pedido, né? O desejo de voltar à vida e o desejo de que o pai estivesse lá recebendo bem ele. Mas o Deus mortinho não perguntou nada, ele concedeu o desejo. E o segundo pedido que ele fez foi para que explicasse o fogo triplo, fogo doméstico. E, e se diz que esse fogo conduz à imortalidade. E então Bortil explicou para ele detalhadamente como fazer, como construir o altar, como acender o fogo, como fazer as oferendas. E isso não é explicado, isso não é detalhado na Upanishad. Fica só subentendido. Ele só diz que ele passou todas as instruções, Nachiqueta repetiu à medida que ele recitava o ritual, Nachiqueta repetiu o canto e dessa forma memorizou todo o processo de produção do fogo triplo. E aí o Martil falou para ele que como um prêmio adicional,
ele daria o nome dele, o nome do menino, para aquele fogo, na etiqueta. Então, o Trinatiqueta, que é um fogo triplo, recebeu esse nome por causa da homenagem que a morte fez ao interesse do menino. E aí chegou na hora do terceiro desejo, ele pediu a Brahma para revelar o segredo do que existe após a morte. Como ele diz, uns dizem que continua a existir, outros dizem que não existe mais. Então, ele queria saber o segredo, o que tem depois da morte. Esse segredo é um segredo que fascina o ser humano em todas as regiões do planeta desde que ele começou a pensar. Desde o momento que o ser humano encarou a morte de um animal, ou a morte de um amigo, ou a morte de um parente, desde o momento que ele encarou a morte, ele encarou um mistério. Então, esse mistério cresce na mente das pessoas e para não, quando não se tem resposta, o resultado é que a pessoa apaga a dúvida da sua mente, deixa de pensar no assunto. E enquanto, enquanto que no caso do Natiquitas, ele queria saber o que acontecia depois da morte, justamente por causa desse desconforto que a morte causa. É duro pensar, eu estou fazendo as minhas coisas, eu estou trabalhando nos meus projetos, estou cuidando da minha família, mas de repente, por causa de um acidente, por causa de um ataque, por causa de uma doença, eu morro. E aí o que acontece? O que vem depois? Vocês sabem que há pessoas que acreditam que não existe nada além da morte. Qualquer materialista vai dizer que a morte é o encerramento das atividades biológicas que mantém a consciência e a percepção da vida. Embora isso não explique, é uma argumentação tomada por essas pessoas para não se preocuparem com o que vem depois. Na Índia surge, por causa dessa preocupação, o conceito do karma. Ou seja, o que eu faço aqui e a maneira como eu faço define o meu futuro. Então, se a minha consciência, se a minha personalidade vai sobreviver à morte ou vai morrer com o corpo, sou eu que decido. Com a minha atitude, com os meus atos, com as opções que eu faço, as decisões que eu tomo ao longo da minha vida. Então, a vida se torna uma sequência de decisões tomadas de forma diferente de acordo com a crença que a pessoa tenha no que seja a morte, no que significa esse ponto final da vida no mundo da consciência, no mundo onde há outras pessoas que me veem, que interagem comigo, onde há objetos que eu percebo. Então, a vida é uma curta janela de oportunidades que se abre para nós, que depois que nós vivemos essa janela, não sabemos o que vem, assim como não sabemos o que vinha antes. Então, o que está antes do nascimento e o que está depois da morte é um grande mistério, é o não conhecido. Enquanto que o que está durante a vida, do nascimento até a morte, é o que nós conhecemos de fato, é o que nós vivemos, né? Então, há dois conceitos que são trabalhados na Katha Upanishad a respeito disso, que é o conceito de viver e o conceito de existir. Viver é o que nós fazemos
essa janela que se abre entre o nascimento e a morte. Existir abarca toda a nossa existência, inclusive o que vem antes do nascimento e depois da morte. Então, essa é a pergunta que o Natiquetas falava, pedia para o Martil responder. Se é verdade que continuamos a existir depois da morte, ou que a vida se encerra por ali e a existência deixa de ter validade. Então, existimos ou não existimos? Se aceitarmos que existimos antes do nascer e depois do morrer, nós já estamos dando um passo na direção da imortalidade. Então, o Yama diz para ele, o Mortiu, né, a morte, diz para ele, e este segredo da existência, da imortalidade, até é difícil de se passar até mesmo para os deuses. Os deuses também são curiosos sobre o que há depois da morte. Os deuses morrem. Toda vez que um deus é esquecido pela comunidade, ele morre. E aí o que acontece com ele? Para onde ele vai? Para que reino que ele vai? E ele vai consciente? Então essas dúvidas atordoavam os pensadores da época. E Natiqueta se torna um porta-voz desses pensadores. Ele se torna um porta-voz de todos os seres humanos, né? Porque ele quer saber o que acontece depois da morte. Então, a morte, esse grande portal, que é vista no Ocidente como uma coisa ruim, uma coisa que a gente fica triste quando acontece, é apresentada na tradição hindu como uma coisa boa, uma porta de entrada em algo maior. E, e essa visão da morte nos faz, nos coloca diante da recusa do Murtil de responder para o menino. Ele não pode responder, porque aquilo pressupõe um preparo moral e ele acredita que o menino não tem, porque o Natiqueta é um Kumara. O Kumara é um menino de 16 anos. Então ele vive a infância dele, o final da infância dele. Então como é que esse menino vai ter condições de receber uma iniciação nesse grande mistério que é a morte? Mas o menino insiste, insiste, e o Deus da morte oferece para ele bens, prazeres, uma vida longa, bastante prosperidade para a família dele, de modo que ele se torne imortal através da sua família, dos seus descendentes. Mas o Natiquetas falou para ele: nada disso me acompanha no momento da morte. Por mais que sejam agradáveis, por mais que sejam gratificantes, esses prêmios que você está me oferecendo, esses bens que você está me oferecendo, eles vão morrer, vão desaparecer, estão fadados ao desaparecimento. E o que eu quero é o caminho dos sábios, eu quero seguir o caminho da verdade, aquele que é verdadeiramente certo, aquele que me leva para além da morte, me conduz para além da morte. Essa sabedoria, esse mistério, ele é muito louvado na Índia e é conhecido como a doutrina ou a sabedoria do mel. Mel, mado é o nome que se dá, por exemplo, para a cana-de-açúcar.
ela Ixvaco Mado, então a doce cana-de-açúcar. Mas mado também é o mel, mel que as abelhas produzem. E, e mel é também chamado o espírito dos vegetais, que é o Deus Soma, que é o espírito que existe dentro de cada vegetal. Cada plantinha, cada folhinha, cada flor, cada fruto segue um impulso que vem da terra e se eleva em direção aos céus, em direção à luz. E esse impulso, que é próprio do reino vegetal, ele é chamado de soma, é deificado, e esse Deus se chama Soma. O Deus Soma é um Deus muito importante na cultura védica. Ele tem do Rig Veda. O Rig Veda é subdividido em 10 Mandalani. Mandalama é como uma coleção de hinos. E esses Mandalanis são, cada um deles se compõe de predominantemente hinos de uma determinada família. Mas o nono Mandalam, ele é todinho dedicado ao Deus Soma. Então, Deus Soma é um Deus muito importante. São três deuses importantes na tradição védica. É o Deus Agni, o Deus Vayu e o Deus Soma. Agni é o fogo, Vayu é o vento e o Soma é o espírito dos vegetais. Esses três deuses se associam a Indra. Indra que representa a mente conectada aos órgãos sensoriais. Então, esses deuses são deuses que têm relação com a nossa biologia e com a nossa biologia sutil, com o prana circulando dentro do nosso corpo e com as transformações que acontecem na nossa vida. Aí a transformação mais importante que acontece na nossa vida é aquela produzida pelo Deus Soma, pelo espírito dos vegetais, que é a transformação e eleva os nossos pensamentos. Quem conhece o Gayatri Mantra sabe que isso significa. O Gayatri Mantra canta: meditemos, pensemos naquele ardor desejável do Deus Savita. Ele possa impulsionar os nossos pensamentos. E calor, que ardor desejável é esse? É o calor do sol, porque o Deus Savita é o Deus do sol, mas é o sol noturno, o sol que se pôs para baixo da linha do horizonte e cujo calor nos atinge do chão para cima. Então, o calor desse sol noturno, que é o sol do inconsciente, né? O sol do mundo espiritual, esse calor do sol, ele empurra os nossos pensamentos, ele eleva os pensamentos, ele faz como ele faz com as plantas, como o soma faz com as plantas. E o soma tem muito a ver com Savitar, o deus sol, do sol noturno. Savitar é o patrono do sacrifício do soma. O sacrifício do soma é o ritual no qual se extrai o espírito dos vegetais, se extrai ele da planta para transferir para as pessoas que beberem o líquido que é produzido com leite, com mel, com cevada e batido entre placas de couro. Então, esse líquido vai para um pote que é distribuído para que cada um tome um gole. E as pessoas que bebem essa beberagem, esse soma, ficam providas de uma inspiração poética. E a poesia é sinônimo de sabedoria. Então, a inspiração poética transforma os sacerdotes que bebem esse soma e o ofertante do sacrifício, que também bebe o soma,
transforma eles em sábios. Então, essa sabedoria é essencial porque a sabedoria é o caminho da salvação, o caminho da libertação. Isso, segundo a crença do yoga, sem sabedoria não tem salvação. Então, o menino insiste em ser iniciado nessa doutrina, essa sabedoria do mel, essa sabedoria sobre a morte. E o Deus Murtiu acaba concordando com ele e elogiando o Natiquetas, porque ele diz que há no mundo duas coisas diferentes, duas condições distintas. É o preferível e o desejável, e que só os sábios são capazes de optar apenas pelo preferível e não pelo desejável. Que o desejo carrega nossa mente para longe do seu caminho. Então, a nossa mente vaga, arrastada pelos desejos e, e é arrastada por vários elementos, na verdade, né? Pela curiosidade, pelo medo, pelos desejos. Então, a mente ela é arrastada por essas manifestações de falta de sabedoria, ela nos conduz inevitavelmente para a morte. E a morte significa que a nossa personalidade, quando o corpo morrer, a nossa personalidade vai morrer junto com ele. E de nós vai restar apenas o espírito abstrato, o espírito profundo, o Purusha, a pessoa que existe dentro de nós, que não é limitada à nossa personalidade. Agora, quando se fala em libertação na tradição hindu, do ciclo de encarnações. Enquanto não nos libertarmos do ciclo de encarnações, nós vamos estar sempre caindo na vida material e sofrendo todas as consequências de uma vida material. A dor, a opressão, o sofrimento, a tristeza, tudo isso nos afeta quando nós viemos para o mundo material. Então, o mundo material é muito cruel com as pessoas, mas é possível construir uma personalidade que seja, que aceite essas limitações do mundo material e aceite elas com gratidão, ou seja, aceite essas condições dadas com resignação. E essa mente, ela é capaz de enxergar que é melhor fazer, que é preferível, o que se deve fazer. E se deve fazer para preservar a sustentabilidade da nossa vida. A nossa personalidade é construída em nossa mente e ela corresponde a um eu, um dos eus que compõem nosso conjunto interno. Esse eu é o eu que habita na mente. Ele é chamado Jivatma. Jivatma significa o eu de uma vida. Jiva é vida. Então é o eu que dura uma vida. Mas ele pode se tornar um Paramatma, um eu que vai além da vida, ou que ultrapassa o limite da vida. E o Paramatma, ele só pode ser alcançado se a mente, se o Jivatma, ouvir a voz do Paramatma. E é nisso que consiste a iniciação na doutrina do mel. Consiste basicamente em tornar-se capaz de ouvir a voz interna.
tornar-se capaz de não apenas ouvir, mas obedecer aos comandos dessa voz interna, que é a voz do eu do coração, do eu do Paramatma. Então, segundo a tradição das Upanishadas, na Mandukya Upanishada se fala em três eus. Um deles chama-se Vaishvanara, que é o eu que habita o corpo e se identifica com a aparência, com as funções externas, com as funções materiais e que se estende fora. O Vaishvanara, esse eu, ele se estende à conta bancária, ele se estende ao partido político ao qual eu me filiei, ou se estende ao time de esportes pelo qual eu torço. Ele se estende para minha esposa, para os meus filhos, ou seja, tudo aquilo que aponta, na minha visão, aponta para mim, que diz: Isso sou eu. Essa roupa bacana que eu estou usando sou eu. Esse dinheiro que eu estou gastando aqui sou eu. Essa, esse livro que eu estou lendo, que eu estou gostando, sou eu. Diz respeito a mim. Então, essa egoidade que a gente cria, que envolve o nosso corpo, pode ser sentida, inclusive, com bastante intensidade nos casos de pessoas que sofreram amputações e que ainda sentem braço onde ele tem uma prótese, mas ele olha a prótese e se enxerga como uma extensão de si próprio. Então, essa extensão de si próprio faz parte do Vaishvanara, do eu do corpo, que está sempre consciente. Aí nós temos o segundo eu, que é o Taijasaha. Taijasaha, da Mandukya Upanishada, é o eu que habita na mente. E ele vive sempre no mundo dos sonhos, porque ele não é material. A mente é imaterial. O eu da mente, ele sonha. E o sonho dele é aquilo que se apresenta para nós internamente como a visão do mundo. O mundo que nós vemos é o mundo que nós estamos sonhando. Nós não estamos despertos, nós estamos adormecidos, envolvidos com as atividades de um mundo que nós não compreendemos muito bem, porque a nossa relação com esse mundo é uma relação passiva. Nós recebemos estímulos, nós recebemos informações, processamos essas informações e tiramos uma imagem do mundo. Então, essas informações são produzidas pelo eu da mente. Tadhyassaha significa brilhante, cintilante, porque a mente ela exagera um pouco nas cores e costuma pecar pelo excesso. Então, ela é chamada de cintilante, ela que quer brilhar mais do que o outro. E há um terceiro eu que habita no coração. E esse eu que habita no coração, ele é chamado, é identificado ao Paramatma. Ele é chamado Prajna na Mandukya Upanishada. E Prajna significa intuição, aquela voz interna que nos diz o que devemos fazer e o que não devemos fazer em cada momento. Esses três eus, eles compõem, eles se combinam, eles se enlaçam, né, para compor a nossa personalidade. Eu sou uma pessoa porque eu tenho esses três eus. E para que serve o Prajna? Prajna, ele é um eu que se diz na Mandukya Upanishad e ele está constantemente inconsciente, ou seja, em sono profundo sem sonhos. Que para nós
a nossa visão ocidental, seria o equivalente à inexistência. Ou seja, se eu entro em um coma profundo, eu não percebo o tempo, eu não percebo as coisas, eu fico num limbo. Não vejo o tempo passar, não percebo, eu não vivo. Essa é a ideia. A pessoa inconsciente não vive. Mas a inconsciência, na versão hindu, é a nossa habilidade a nossa condição na qual a gente não se conecta aos objetos externos, mas apenas aos objetos internos. Vamos explicar isso direitinho. Se eu vejo uma cadeira e estou cansado, eu quero sentar naquela cadeira. Mas se eu vejo uma cadeira, estou cansado, mas não me preocupo nem com o cansaço, nem com a cadeira, eu talvez não sente nessa cadeira. Que estar inconsciente não é não ver as coisas ou não perceber as coisas. Estar inconsciente é não dar importância para as coisas que vemos, que percebemos, que sentimos. Então, não dar importância a isso seria o que resolve a questão o segredo da morte, né? Que resolve esse mistério, essa sabedoria da morte. Então, o que nós temos? O Natiquetas pediu uma iniciação nesse segredo do mel, da sabedoria do mel. E a iniciação, ela começa com essa avaliação do Deus da Morte, de que o Natiquetas mostrou maturidade nas suas respostas. Ele recusou o desejável e optou pelo preferível. Ele optou por abrir mão de todos os bens, riquezas, longevidade, saúde, descendência que ele poderia ter na Terra. Ele desistiu de tudo isso em troca da sabedoria. E aí o Mortiu fica satisfeito com ele e começa a ensinar. E a primeira coisa que ele ensina, que é a essência, a própria essência da revelação, é a natureza do eu, a natureza do si mesmo, que é um Deus fugitivo ou fugidio, um Deus que escapa ao nosso alcance, porque que ele não faz parte do mundo. O eu não faz parte do mundo. Vamos explicar isso direitinho. O mundo é formado por objetos. Os objetos, eles são observáveis. Eles têm dimensões, eles têm características, qualidades, e nós percebemos. E percebemos através dos nossos órgãos sensoriais. E a tradição indiana avalia que são 5. A visão, a audição, o tato, o olfato e a gustação. Esses, esses 5 sentidos nos dão contato com os objetos. Mas para ter contato com os objetos, esses estímulos que vêm desses objetos precisam alcançar a nossa mente. A mente recolhe pelos caminhos nervosos que passam pelo meu corpo, ela recolhe informações da pele, do olho, dos ouvidos, ele recolhe informações de todas as fontes sensoriais e a mente constrói com essas informações uma imagem, ela constrói um mapa, ela constrói um modelo do que tem aqui fora.
E esse modelo é reproduzido aqui dentro, num espaço que é subjetivo. E que esse espaço subjetivo é localizado pela tradição numa caverna oculta do coração. Então, há um buraco no coração, buraco imaginário, que é subjetivo, no qual habita o eu verdadeiro, o eu do coração, o eu que representa aquela pessoa que vê, que Patanjali chama de drashta. Drashta é aquele que vê. A definição de yoga de Patanjali, o yoga é o recolhimento das atividades da mente, de modo que aquele que vê, o drashta, se manifesta em sua forma autêntica, Svarupa. Então, esse eu que vê, ele vê não o objeto, ele vê a reprodução subjetiva do objeto que a mente fez para ele. Essa é uma questão filosófica que atravessa os séculos. Se vocês forem observar os filósofos modernos de hoje, do século passado, do século XIX, do século XVIII, vocês vão ver que eles põem em questão essa dúvida. Ou seja, o que que eu vejo de fato? O que que existe de fato do lado de fora? Immanuel Kant, por exemplo, ele vai nos dizer que ele não sabe o que existe do lado de fora. Ele só sabe o que existe na sua mente. Porque ele não interage com o objeto, ele interage com as impressões causadas pelo objeto na nossa mente. Então, esse é o conceito de Immanuel Kant, e está muito próximo do conceito do yoga antigo, esse yoga da Katha Upanishad. Então, esse eu que observa, ele tem um grande mistério, uma grande, um grande desafio para o nosso entendimento. E esse desafio é o desafio de distinguir a perspectiva de primeira pessoa da perspectiva de terceira pessoa. Pode parecer uma coisa simples isso, porque nós vivemos isso. Nós vivemos em primeira pessoa num universo de terceira pessoa. Ou seja, é tudo que para que eu aponto e eu digo isso, isto, a ele, aquele, ela, aquela. Então, tudo que eu aponto e digo isso, não estou me referindo a um objeto real que existe do lado de fora, mas eu estou me referindo a um objeto subjetivo que existe na minha mente. E esse objeto existe no mapa da minha mente que, que representa o mundo do lado de fora. Mas como é que é o mundo do lado de fora? Como é que eu sei como é que é o mundo do lado de fora? Na verdade, eu não vou saber nunca, porque o lado de fora não se revela para mim diretamente. O que se revela para mim é a imagem, a tela interna construída pela mente e juntos estímulos variados e compõem um cenário no qual eu me movimento, no qual eu, o qual eu exploro, no qual eu produzo meus atos, no qual eu projeto os meus pensamentos. Então, esse mundo é um mundo subjetivo. Se vocês querem conferir essa subjetividade, basta conversar sobre como está o seu dia, conversar com o seu colega. Vocês vão reparar, prestando bem atenção, que o dia de um, embora compartilhado geograficamente com o outro, é sempre diferente. Porque um olhou para o céu e viu as nuvens e disse: que bom, vai chover, vai melhorar a qualidade do ar. E o outro olhou para o céu e viu as mesmas nuvens e disse: que droga, esqueci minha roupa no varal, vai chover, vai molhar tudo.
Então, são dois dias diferentes. Para um é um dia ruim, para outro é um dia bom. Por quê? Que o dia é realmente ruim e bom? Não, porque a mente de um e a mente de outro criou um cenário diferente para aquele mesmo dia. E isso nós fazemos com tudo com o que nós nos relacionamos, com objetos, com pessoas, com lugares, com situações, com eventos, com pensamentos. Nós simplesmente inventamos um mundo no qual nós possamos viver. O pessimista, o irritado, vive num mundo irritante. O pacífico, o tranquilo, vive num mundo sossegado, muito tranquilo. Então, nós todos criamos o mundo para o nosso próprio desfrute. Então, ninguém pode reclamar da vida que tem, que a vida que nós temos é uma criação da nossa própria mente, uma criação interna nossa. Então, para entender essa questão, a morte apresenta para o Natiquetas o conceito de egoidade, ou seja, existe, existe um sábio potencialmente dentro do nosso coração, existe um poeta dentro do nosso coração. E esse sábio ele chama logo no verso 1, 2, 12, ele chama de Deus difícil de se ver. Um Deus difícil de se ver. Por quê? Porque o eu é aquele que vê e ele não é visto. Quer ver uma coisa? Eu vou fazer uma pergunta, eu quero que vocês respondam. Quem já viu o eu? Pessoalmente, assim, de frente a frente. É difícil responder essa pergunta porque o eu não é visto, ele é o que vê. Então, o eu está sempre na posição do sujeito, ele é o sujeito da frase, o sujeito da ação, ele é o sujeito da percepção. Ele não é visto, ele não é o objeto, ele é o sujeito. Então, toda percepção, todo pensamento tem duas pontas, dois focos. Um foco está apontado para o objeto, outro foco está apontado para o sujeito. Quando a gente fala de percepção, a gente pensa sempre no objeto, mas se esquece do sujeito. E o que há de importante nesses dois focos? O que há de importante aí é que o objeto pode ser o mesmo, mas eu posso ter mais do que um sujeito dentro de mim. Eu posso ter outros eus, que não aquele que está dentro do meu coração, que é o único que entra dentro do coração. Então, o que significa ver o mundo com outros olhos, com olhos de um outro eu? Significa que eu posso enxergar um mundo que não é o meu mundo, não é o mundo para o qual eu existo. O mundo para o qual eu existo, ele é desenhado, ele é organizado de forma sustentável, de forma a dar sustentação para a minha vida. E essa sustentação é chamada Dharma. Dharma é a estrutura que dá sustentação para a minha vida. Só quem pode enxergar o Dharma é um único eu dentro de nós. E esse único eu dentro de nós, chamado de Paramatma ou de Prajna,
esse único eu dentro de nós, ele é, ele é capaz de não só enxergar o Dharma, mas de comandar as minhas ações para que o meu Dharma seja posto em prática. O Dharma não é uma teoria. O Dharma é uma sustentação prática, uma sustentação quase que material. Então, o que que eu quero dizer com isso? Que cada um de nós tem uma natureza própria, uma forma própria, Svarupa, ou um Dharma próprio, Swadharma. E esse Dharma próprio, essa condição de sustentabilidade, a gente só encontra quando o eu verdadeiro nosso, o eu comanda, o Ishvara, comandante, chefe, quando ele está observando, quando é ele que está no comando. Então, se ele comanda, nós vamos para a direção certa. Nós seguimos um caminho que a Katha Upanishad chama o caminho dos sábios, mas que aparece em outros lugares com esse mesmo nome. Inclusive na Gita aparece como o caminho dos sábios. Então, o que que é o caminho dos sábios? O caminho dos sábios é o yoga. Porque o yoga é o ajustamento do eu da mente, do eu do corpo, ao eu do coração. Isso é a definição do yoga nas Upanishads. As Upanishads são textos da época védica, do fim do período védico. E essas Upanishads não falam de yoga como uma prática de posturas corporais ou de exercícios respiratórios. Ele não tem a riqueza manifesta, de atividades manifestas. Tem o yoga medieval, o yoga conhecido como Hatha Yoga ou Natha Yoga. Então, o yoga das Upanishads é um yoga subjetivo, interno, meditativo. Um yoga no qual nós aprendemos a viver em primeira pessoa. Viver em primeira pessoa pode parecer coisa fácil. Pô, é só eu viver. Eu estou vivendo em primeira pessoa. Isso não é verdade. Viver em primeira pessoa é ser si mesmo. Você sabe que existe, eu gosto de dar esse exemplo, existe em Memphis, nos Estados Unidos, na cidade de Memphis, um festival anual celebrando a memória de Elvis Presley. E nesse evento se reúnem 3, 4 mil Elvis Presleys e se veste como Elvis Presley, tem o corte de cabelo do Elvis Presley, imitam a voz do Elvis Presley, usam a roupa do Elvis Presley, usam a guitarra e vão adorar se você disser, se olhar para ele e disser, você é o Elvis Presley. Ele está vivendo em primeira pessoa? Não, ele está vivendo em terceira pessoa, ele está vivendo o Elvis Presley. Ele está tentando ser outra pessoa. E a relação do yoga com a pessoa é uma relação verdadeira. Não há, não há, não há derrota quando a gente escolhe a pessoa certa, se é a pessoa verdadeira. Só a verdade vence, diz o brasão nacional da Índia. Satyameva Jayate. Então, só a verdade vence. E a verdade é que não há, o Elvis Presley morreu. Aquela personalidade não existe mais, aquele Jivatma não está mais aí. E as pessoas
que adoram, cultuam a imagem de Elvis Presley, estão fugindo de si próprias, não estão enxergando valor em si mesmas. Eu não entendo isso não como uma avaliação maldosa do gosto que eles têm pela obra do Elvis Presley. Mas uma coisa é apreciar a obra, outra coisa é querer ser a pessoa, é personificar aquele indivíduo que já morreu. Então, a morte leva tudo que é transitório, mas aqueles que são iniciados na doutrina do mel, que é a doutrina da integração dos três eus, formando a mente, formando o núcleo central da nossa mente, formando o eu, que fala quando eu falo, essa integração dos três eus, ela é, ela é representada na Katha Upanishad pelo fogo Trinatiketa, os três fogos que se acendem, um no corpo, um na mente e um no coração. Então, quando o Murtyu respondeu à segunda pergunta do Natiquetas, voltando um passo atrás agora, né? Ele já iniciou ele. Teoricamente, ele já deu a resposta. Para ser imortal, o segredo é o fogo triplo, tríplice fogo, né? Trinatiquetas. Então, ele já aprendeu a produzir esse fogo. Só uma pessoa que acende os três fogos de Natiqueta é capaz de alcançar a imortalidade. Ninguém alcança a imortalidade sem ter acendido os três fogos. Então isso vai fazer parecer que o yoga védico é um yoga egoísta, né? E quer que as pessoas aprendam rituais védicos para se libertar e se tornar imortais. Mas não, o fogo Trinatiqueta está dentro de nós. São essas três chamas. Fogo representa a consciência. Então, a consciência corporal, a consciência mental e a consciência espiritual no coração. Fogo Trinatiquetas, ele é a fórmula. Mas como aplicar a fórmula? É isso que Murtyu vai dizendo nos outros capítulos, nas outras frases. Para ilustrar, a, para ilustrar bem essa questão do eu dentro de nós, o Murtyu faz uma comparação bastante interessante. Ele compara a pessoa, o ser humano, né, como uma pessoa dentro de uma carruagem, onde a carruagem é o corpo. A mente são as rédeas que controlam os cavalos, que são os órgãos sensoriais. O cocheiro é Buddhi, a inteligência perceptiva. E o passageiro é o si mesmo, é o Paramatma, é o Atma Supremo, é o si mesmo supremo, é o Purusha. Então, assim como no caso de uma carruagem, se o condutor não consegue dominar os cavalos, ele não chega a lugar nenhum. Da mesma forma, se o condutor não conhece o destino que o passageiro deseja alcançar, ele também não chega a lugar nenhum. Então, tudo que existe nessa imagem da carruagem, das rédeas, do cocheiro, dos cavalos, é o conjunto
tem por finalidade nos dar condução até que a gente alcance o estado a gente alcance o estado de integração, que ele nos conduza para o nosso lugar de conforto, ou seja, que ele siga o caminho do Dharma. E nesse caminho do Dharma, nós alcançamos a libertação. O Carlos, Oi, a gente pode parar 5 minutos para o pessoal ir no banheiro? pode, claro. E você também descansar. Tá, eu estou descansando. Ó, tá, Ô, Carlos, Só alguém Oi. abrir o áudio. a gente está amando. É, Tá que bom. maravilhoso. Tá maravilhoso. Dá vontade de ouvir você falar o dia inteiro. É ou não é? Não faz isso comigo. Mas como o pessoal está começando a se levantar para ir no banheiro, aí vai perder uma parte, é melhor todo mundo parar, todo mundo fazer pipi e voltar todo mundo junto. Tá bom. Escovar o dente. Tá? 5 minutos, que horas são? Quem tá aí também? Entrou alguém, Deixa eu eu ver acho quem que a Roberta. Ah, tá, irmã. 11 Minha e irmã. 15. Pedi pra ela fechar o áudio. Aqui, ó. É, que horas são? 11h15 agora, então 11h20. 11h20. 11h20 a gente volta. 5 minutinhos para um pipi? Boa. Vou parar a gravação, interromper um momento. Já tá. Pode começar. Bom, Pode. cada Upanishad, ela fala, ela inova, podemos dizer assim, em relação a outras Upanishads, porque ela amplia o senso do eu para uma profundidade vertiginosa. Ela fala, como a Mandukya Upanishad já falou, ela fala sobre o eu do corpo, o eu da mente e o eu do coração. O eu do corpo, ele vai ser destruído de qualquer forma, porque a natureza dele é a mortalidade. Então, o eu do corpo é o eu que envelhece, é o eu que perde a memória, é o eu que adoece, que perde um membro, e, então, perde os dentes, perde a visão, tem que usar óculos. Então, esse eu do corpo é o eu que não consegue alcançar a imortalidade. Isso é diferente da crença tântrica da Idade Média, que acredita que pode se atribuir imortalidade ao corpo físico. O corpo físico pode se tornar imortal. Ele pode se tornar sutil e ser imortalizado. Mas no Yoga Védico, essa crença não existe. No Yoga Védico, o corpo ele, ele é usado e descartado. Mas a mente, o Jivatma, a palavra Jiva, que é vida, dá esse nome Jivatma um duplo significado.
Ele pode ser tanto o eu que dura uma vida, é construído ao longo de uma vida e dura essa vida, como a personalidade daquela pessoa que habita aquele determinado corpo. Então, esse eu que dura uma vida, ele pode alcançar a imortalidade, porque ele também o eu que é o que sobrevive. Então, esse diva do Jivatma tanto serve para dizer que ele dura apenas uma vida, como serve para dizer que ele sobrevive à morte. Ele tem o princípio vital, o princípio da vida. E essa sobrevivência dele, ela depende do consórcio que ele vai fazer com o eu do coração. Os dois juntos são, são capazes de se fundir ao Brahma, se fundir desaparecer no eu universal. Então, a morte explica para o Natiquetas que existe uma unidade por trás de tudo que existe no universo. E que essa unidade ela é confortável, ela é agradável, e, e nós temos medo dessa unidade fundamental. E nós vivemos, a nossa mente se cria num ambiente onde um é diferente do outro, onde existem outros. E esses outros são um desafio à nossa natureza, porque eles às vezes nos seduzem a mudar o nosso próprio eu, às vezes nos põe medo, às vezes nos põe dúvidas. Então, a nossa mente fica perturbada nesse ambiente múltiplo, onde há inúmeros eus. Mas existe uma realidade por trás de toda essa realidade tridimensional ao nosso redor, né? Existe uma outra realidade onde cada um desses objetos se resolve no si mesmo. Ou seja, ele faz parte de mim, ele faz parte do eu que habita o meu coração. Então, esse objeto sou eu, aquele objeto sou eu, aquela pessoa sou eu. Então, não existe mais o outro e não existe mais personalismo. Quando se funde tudo num eu só, o eu deixa de ser personalista, ele deixa de refletir o Dharma de uma vida para refletir o Dharma do universo. O Dharma de uma vida, ele diz o que nós vamos fazer para realizar a nossa natureza espiritual. Porque existem dois caminhos, ou duas mãos no caminho, e une o eu ao outro, que liga o sujeito ao objeto. Então, há duas mãos, duas direções diferentes. E a Katha Upanishad, quando ela inova exatamente nesse ponto. Ela quer estabelecer uma relação mais profunda com o eu do coração. E para isso ela detalha o eu do coração, repartindo ele em três. Então, esses três que vão compor o eu do coração, esses três eus são o Paramatma, onde o Paramatma é o eu do coração, é o eu supremo na visão da Mandukya Upanishad.
Vamos só corrigir aqui corrigir não, acrescentar um detalhe. Na Mandukya Upanishada, o eu tem três instâncias: o eu do corpo, o eu da mente e o eu do coração. Mas os três isoladamente não são importantes. Agora, quando eles se unem, quando eles se juntam, eles se transformam no Turiya. Turiya é o quarto. Quarto no número ordinal, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Quarto é Turiya. Então, o quarto eu, que é o eu que integra todos os outros. O eu que se absorve no universal. E esse eu ele é subdividido em três componentes, que não são o corpo, a mente e o coração, porque ele já é o do coração. Então, o do coração estaria subdividido em três componentes. O Paramatma, que é o componente externo, vamos imaginar um círculo. Nesse círculo, o ambiente externo, o ambiente que está fora do círculo, é o Paramatma. Dentro do círculo tem um ponto central. Esse ponto central é o Purusha, ou Brahma. Nas Upanishads, o Purusha vai se tornando Brahma. E ele corresponde também ao eu universal. Paramatma é um eu que se vincula a pessoas. Ele é o eu espiritual, o eu do coração, que existe no coração de todas as criaturas, incluídos aí os átomos, as pedras, as plantas, os animais, as estrelas. É tudo que existe, vive e tem coração. Coração imaginário, ou seja, tem um lugar secreto onde se esconde, se oculta esse eu. Então, esse eu do Paramatma é um eu que se habilita a andar no manifestado, a se conectar com o manifestado. Já a visão do eu que a Katha Upanishad está desenvolvendo, o Paramatma, nesse círculo, nessa área externa do círculo, ele é um destino final, vamos dizer assim, para a interferência do outro eu está no centro do círculo, que é Brahma. E entre um e outro existe o Pradhana. Pradhana é uma substância, a matéria primordial do universo. Só que o Pradhana, ele é imanifestado, ele não se manifesta. Paramatma já faz parte do Pradhana manifestado. Então, nós temos três componentes aqui. Pradhana, que conecta o centro, que é o eu de todos, com a superfície externa, é o eu de muitos, né? Um eu dividido em muitos, é o Purusha multiplicado por milhares, milhões, infinitos Purushas. Purusha é a pessoa. Então, esse eu que habita o coração, ele tem esse pradana não manifestado entre um e outro, entre Paramatma e Brahma. O que esse pradana faz? Ele serve como o conector, o interlocutor entre um eu e o outro. Um eu espiritual e o outro eu espiritual. A diferença entre esses dois eus é que um é universal e o outro é pessoal. Paramatma é um eu espiritual pessoal.
ou seja, que se manifesta no mundo como uma pessoa. Já o Brahma, ele é impessoal. Ele é o eu que está por trás de todos os outros, mas ele não se manifesta no universo como uma pessoa. Ele é a pessoa por trás do universo. Ele é imanifestado. E o Pradhana, entre os dois, ele faz o serviço de leve e trás. Que serviço que é esse? Ele leva para o eu universal a única coisa que ele é capaz de carregar para o eu universal, que é a informação. E ele traz do eu universal para o eu pessoal uma segunda coisa que só ele é capaz de produzir. Essa coisa se chama significação. A significação é o que dá sentido para a percepção. Se eu olhar para uma bola, vamos dizer que eu entrei num campo de futebol. Se eu olhar para uma bola de futebol e o meu eu interno não projetar sobre essa imagem da bola o conceito bola, conceito futebol, conceito esporte, o que vai acontecer? Eu não vou enxergar essa bola. Ela não tem sentido, não tem significado. Então, o Pradhana, entre, entre o eu interno e o eu universal, ele faz essa conexão. Essa conexão é muito importante, porque ela é um dos fundamentos da visão filosófica do eu, dentro do hinduísmo. Vamos ver de que forma. Acho que eu me perdi. O que eu estava falando? Dentro do hinduísmo, a visão filosófica. Dentro do hinduísmo, a visão filosófica. Do eu. Pradanga, né? Da mediação. Mediação entre o eu interno e o eu universal. É a conexão entre o eu interno e o eu universal. Então, esse eu interno, esse eu que habita no nosso coração, ele dá valor, ele dá sentido, dá significação para as coisas. Só ele é capaz de dar significação. Se a mente não escolher ouvir esse sopro do eu universal, e vem através do eu interno, essa voz da intuição, vamos lembrar que o eu interno, o eu do coração, chamado Prajna, intuição, na Mandukya Upanishad, se eu não ouvir essa intuição, o que vai acontecer é que a vida vai perder sentido. Eu não vou ser capaz de perceber as coisas, que as coisas vão estar sem sentido para mim. O eu universal, ele dá o significado, e esse significado, ele se manifesta dentro da nossa mente, no Jivatma, como uma explosão. É como se a gente estivesse num lugar que estivesse tudo apagado, e aí alguém acendesse a luz, e ao acender a luz, há uma explosão de informação. Essa explosão de informação é objeto de estudo da filosofia hindu, até mesmo na gramática, onde Panini
um grande gramático, e descreveu o fenômeno da explosão das significações, ele chamou de spota. Spota significa explosão. Então, esse fenômeno é um fenômeno que acontece toda vez que eu encaro um objeto e quero estabelecer alguma relação com esse objeto. Eu preciso saber o que esse objeto significa. Preciso saber o que é esse objeto. Vejam só, se eu quiser gravar uma música e em vez de pegar um microfone, eu pegar uma caneta, a caneta não vai gravar nada. Então, se eu quero gravar uma música, eu preciso reconhecer equipamentos musicais, equipamentos que vão me permitir gravar música. E esse reconhecimento é um reconhecimento espontâneo que acontece na nossa mente por causa do Sporta. O Sporta, ele produz significado. Então, uma palavra, quando é usada, quando eu falo uma palavra, quando eu leio uma palavra escutada ou lida ou representada de qualquer forma, ela não é nada, a menos que ela passe dentro da nossa mente pela explosão de significados. Isso significa que o mundo inteiro depende dessa explosão de significado. Esse é o Big Bang do hinduísmo. Big Bang é o spota. E o spota é um fenômeno gramatical. O spota é o que faz surgir o significado de uma palavra na nossa mente, uma palavra que nós aprendemos. O aprendizado das palavras é vivencial. Eu não aprendo as palavras só na teoria. Eu aprendo a usar as palavras. E ao usar as palavras, eu estou usando esse poder do spota. E esse poder do spota, ele faz com que a palavra passe a existir de verdade, tenha um sentido e que possa ir para o dicionário. Então, essa conexão da palavra com o significado dela, essa conexão da palavra com o sentido que ela tem, ou o significado, ou a significação que ela tem, é chamado na gramática do sânscrito, ela é chamado de yoga. É uma das definições para o yoga. O yoga é a relação entre a palavra e o seu significado, ou entre a minha mente e o meu coração. O que significa que somos todos, por essa visão, a escola filosófica de Panini é um dos darshanas da Índia, um dos darshanas mais importantes da Índia, Paniniya. Esse darshana ele afirma isso. E só quando a gente encontra o sentido para a palavra, o significado para a palavra, é que a gente de fato usa a palavra. Que a palavra ganha sentido, ganha força. Quando se fala em mantra, o mantra depende do spota para funcionar, uma explosão de significados. E esses significados criam um cenário para mim, na minha mente. Mas esse conjunto do pradana, o, do eu universal, do eu pessoal, vamos dizer assim, do eu personalizado e do pradana, que é a matéria imanifestada, esse
Peço desculpa para vocês, é que às vezes me dá um branco, é por causa do meu Parkinson. Então, Tudo às vezes, eu bem, tenho que parar e retomar o raciocínio de novo. tá tudo bem. Deixa eu perguntar se alguém tem alguma dúvida. Alguém quer tirar alguma dúvida? Alguém tá... Eu tenho uma Tem? Ó, vamos ver aqui. Pode falar, Elisa. Chega aqui, Pode, para ele pode. te ver. Aqui. É, mas é para ele ver. Eu tenho uma dúvida que é o seguinte: tem um momento que o senhor falou da relação entre os sutras, né? E Hum. esse conhecimento védico dos Upanishads. Os sutras vêm depois, né, cronologicamente. Tem uma sequência? Um influencia o outro ou não? Ou a gente é que Sim, faz essa conexão depois? sim. As Upanishadas mais antigas, há muita controvérsia quanto às datas, né? Mas as Upanishadas mais antigas são de 1400 a 1500 anos antes da nossa era. A Katha Upanishad é uma dessas, uma Upanishad antiga. Essas Upanishadas são elas que elaboram o conceito de yoga. Não o yoga, o yoga ainda não conectado ao Tapaha. Tapaha são as mortificações, as práticas que vão inspirar as mudras, vão inspirar os asanas, vão inspirar pranayama. Então, isso ainda não. O yoga dessa época ainda não fala sobre isso. Mas esse yoga fala sobre a integração da mente ao Dharma ou da mente ao eu superior, ao eu que é o Paramatma, o eu supremo. E essas Upanishadas, que são chamadas de Upanishadas maiores, pelo, são qualificadas como mais antigas e mais importantes, são as Mukhya, aquelas Upanishads que receberam comentários do Shri Adi Shankaracharya, um filósofo medieval. E, e elas serviram de inspiração, por exemplo, para Bhagavad Gita. O yoga da Bhagavad Gita, ele traz muita influência da Katha Upanishad. Tem algumas frases que são literais. Então, tem uns 10, 15% da Katha Upanishad, da Bhagavad Gita, produz raciocínios da Katha Upanishad. E da mesma fonte que são as Upanishadas, Patanjali vai tirar. Patanjali não, o debate extenso que Patanjali compilou quando se encerrou e criou o, o yoga como o Darshana, né? O Yoga Darshana, a doutrina do yoga, toda essa inspiração de Patanjali veio das Upanishadas. E Patanjali é por volta de 500 a 400 anos antes da nossa era. Bhagavad Gita, no seu núcleo original, é cerca de 700 anos antes da nossa era. A Shvetashvatara Upanishad, que é a Upanishad que deu o primeiro esboço da doutrina do yoga, ela é de cerca de 900 anos antes da nossa era. A Burhadaranyaka Upanishad, que faz citação, que cita um verso da Katha Upanishad, é de 1300, 1200 antes da nossa era. A Katha Upanishad provavelmente é de 1400 a 1500 anos antes da nossa era. Isso no final do livro tem um apêndice que eu faço uma breve explicação dessa datação. Carlos, Aqui. é, ó, voltando à Katha Upanishad,
O final, você pode explicar o final? Quando o senhor Yama explica a natureza do ser para Natiquetas e diz, agora você é imortal. Você pode explicar esse final? Eu quero uma pergunta em cima disso também. Qual é a pergunta? Posso tentar somar com a sua pergunta? Consegue me ouvir, Carlos? Melhor chegar perto. Tá ouvindo, Carlos? Tá ouvindo? Estou ouvindo. Sim. Me parece que no final ainda não foi concedido o desejo de Natiquetas, porque ele tentou oferecer riqueza e tudo, Natiquetas não aceitou, falou, não, eu quero saber o que vem depois da morte. Então ele deu a Natiquetas um ritual dos três fogos, né? Ele deu a Natiquetas a imortalidade, mas ainda assim não foi explicado o que vem depois da morte. Então, parece que a Natiquetas ficou, tá bom, tá tranquilo, aceito isso, e depois ficou por aí. Queria alguns comentários sobre isso, se isso realmente é real, ou de repente eu entendi errado. Não, você entendeu certo. Porque o caminho para a imortalidade, o segredo da imortalidade, não é um destino, é um caminho. Então, nessa composição do eu mais universal, da conexão do eu universal com o eu supremo, Paramatma, com Brahma, né? Existe o Pradhana, e o Pradhana faz o papel do prana, com um sopro de informação que sobe e com um sopro de significação que desce. Então, o caminho é esse do prana, circulação contínua. Um que sobe e outro que desce, mas estão sempre circulando, sempre em movimento. Quando o Nachiqueta se torna imortal, ele está na frase, a última frase da Upanishad, da Katha Upanishad, diz assim: Nachiketas, tendo obtido essa sabedoria ensinada pela morte e a totalidade dos preceitos do yoga, tendo alcançado Brahma, tornou-se livre das impurezas, ou seja, imortal, assim como qualquer outro que saiba aquilo que se refere ao si mesmo. Então, o que significa alcançar a imortalidade? Significa descobrir o segredo do si mesmo, ou seja, como é que se descobre o segredo do si mesmo? Como é que você aprende informações sobre o si mesmo? Essas são as informações que só se aprende vivendo, não estudando. Então, as palavras não dizem. As palavras não dizem o que é ver a cor vermelha, por exemplo. Vermelho é uma experiência que você vive. E você nunca vai saber se uma outra pessoa está vivendo essa experiência de uma forma diferente. Então, a imortalidade é o estado em que você chega, que você se transforma num movimento abstrato. Você se transforma no prana e circula em lugar nenhum, porque não existem lugares no infinito. O infinito é infinitesimal para baixo, para o pequeno, e infinitesimal para maior, para grande. Mas na figura circular que representa o eu, você pode imaginar as pálpebras do seu olho. A pálpebra, que é o lado de fora, é o que está mais perto de você. O foco, o objeto que você está olhando, é o que está mais longe.
mas ele está no centro. E a pálpebra que está perto está na periferia. Teoricamente, a pálpebra seria a parte mais distante. E o foco central apontaria para o que está mais perto do centro. Mas esse espaço é um espaço mágico, que transforma o longe em próximo e o próximo em distante. E é essa mesma magia que transforma o conhecimento, o estudo sobre a imortalidade numa vivência, uma experiência direta da imortalidade. E essa experiência direta, ela não provoca o spota, porque ela não tem palavras para ser compreendida. Não há palavra que descreva. Assim como você não consegue descrever o eu, você só vai conseguir descrever os objetos que apontam para o eu. Então, a imortalidade, ela surge mais ou menos, arredondando a explicação, mais ou menos como um aí tá, deu outro branco de mim de novo. Você vê que não é só no meu cabelo que tem branco, né? A gente pode descrever o eu, a imortalidade, ia falar alguma coisa sobre a imortalidade, depois da gente não poder descrever o eu. A imortalidade, ela é vivida, ela é experimentada, ela não é descrita. Por isso não provoca espota, não provoca explosão de entendimento. Quando nós vivemos em primeira pessoa, nós vivemos a imortalidade, nós conhecemos a imortalidade. E aí, vivendo em primeira pessoa, nós vivemos o eu, nós vivemos o, a imortalidade. Porque o eu nunca muda. O eu que nasceu com você, ele vai morrer com você. Do nascimento à morte, ele está com você. E por ele não mudar nunca, ele continua depois da morte existindo. E assim como ele existia antes do nascimento. Então, essa conexão entre o nascimento e a morte, e o que ultrapassa e vai além, essa experiência de viver apenas o momento presente, viver apenas aquilo que você é, viver apenas a sua vida com a sua própria visão, isso é alcançar a imortalidade. Esse é o indício da imortalidade. Carlos, uma Oi, pergunta. Por que que a gente, na tua opinião, por que que a gente tem medo da morte? porque a morte ela oculta um mistério. Nós gostaríamos que a morte fosse uma continuação da vida. Você vê, por exemplo, uma doutrina como a doutrina espírita, fala da alma saindo do corpo com o mesmo formato da pessoa, indo para uma cidade, cidade espiritual. E esse é o caminho que quase todo mundo segue, de ver a morte como com base na experiência que a gente tem da vida. Mas se a morte, se nós já passamos anteriormente pela morte, nós fomos agraciados pelo esquecimento. Então nós não lembramos como é morrer, mas nós sabemos como é viver, como é existir. Existir é ser você mesmo. Existir não é você se fantasiar de Elvis Presley, né? Existir é você ser aquilo que você é, de verdade. E então a imortalidade ela vai aparecer aí, uma, uma vivência do eu, do si mesmo. Viver em primeira pessoa. Viver em primeira pessoa é difícil, não é uma coisa fácil de fazer.
porque nós temos a tendência de nos enxergarmos como outra pessoa. Nós olhamos para o espelho e dizemos, apontamos para a imagem e dizemos, esse sou eu. Nós ouvimos uma conversa, num debate discutindo política, discutindo filosofia, e aí eu falo uma coisa interessante e digo, esse sou eu. Esse é o Carlos falando. Então nós nos identificamos como o lado objetivo da nossa vida e não com o lado subjetivo. Agora, viver é ser subjetivo, viver é um ato subjetivo. Nós não conseguimos viver objetivamente. O mundo objetivo é o mundo da morte, da destruição, da transformação. Então, tudo que a gente vive objetivamente vai nos fazer sofrer. Objetivamente, eu deveria fazer o quê? Me preocupar com o sustento, com o dinheiro, né? Com o alimento, com a convivência com as pessoas, com a sobrevivência do corpo, com a saúde. Mas nada disso me faz ser eu mesmo. O que faz ser eu mesmo é viver em primeira pessoa, é observar como, não como uma pessoa ligada ao mundo, conectada no mundo, mas observar o mundo como se eu não fizesse parte dele, como se o mundo todo fosse uma projeção do meu núcleo central, do meu eu interno, para o lado de fora. Se eu não faço essa distinção de eu e o outro, eu consigo liberar o canal que vai integrar essas duas perspectivas. Por isso se fala muito em sacrifício de bens, se fala muito em desapego, que o desapego nos afasta do objeto externo. Então, o desapego me aproxima de uma perspectiva de primeira pessoa. Eu enxergo o mundo como eu mesmo. Eu não vou enxergar o mundo como Albert Einstein, eu não vou enxergar o mundo como a Maria da Penha, eu vou enxergar o mundo como eu mesmo. E nessa visão que eu vou ter, eu não vou ter interferências externas. Se eu não tiver interferências externas, eu não tenho interferências do mundo dos mortais, do mundo finito, do mundo que se transforma, que se destrói. Então, a imortalidade é vivida quando a gente alcança a experiência de primeira pessoa. E só nessa circunstância. Mas nós fugimos da experiência de primeira pessoa porque ela é assustadora. Até que no próprio texto, no trecho do texto da Katha Upanishad, ele diz, por medo dele, o sol brilha, por medo dele, o fogo queima, por medo dele, as coisas vão acontecendo. Ou seja, por medo de quem? Por medo do eu universal. Porque o meu medo do eu universal deriva do fato de que o eu universal ele existe só em primeira pessoa, ele é absolutamente subjetivo, ele é o máximo de subjetividade. E o subjetivo é o que se oculta dos meus olhos, que o subjetivo é o que está por trás dos olhos, não na frente dos olhos. O subjetivo é o que recebe a informação, não o que cria a informação. Então, a morte, o Deus mortiu, né, a morte, ensina surpreendentemente o segredo da imortalidade para o menino. E tendo alcançado Brahma, se tornou imortal. Tendo alcançado Brahma, que é esse eu interno, esse eu universal,
ele se tornou imortal. Ele se funde com a primeira pessoa do universo e não morre mais. Ele não tem mais partes mortais. Ele só tem o eu, só tem aquele ponto de fuga, aquele no desenho arquitetônico, aquele foco para onde tudo vai. E é como um buraco negro, tudo que cai lá desaparece. Nós temos um buraco negro dentro de cada um de nós, para ser um astronômico no raciocínio. Carlos, gratidão por esse momento, né? Eu não sei nem se eu vou saber formular a pergunta, mas esse viver em primeira pessoa, né? Tornar-se capaz de ouvir a voz interna. Então, esses três eus, a gente fala do medo da morte, mas a gente está falando de um medo da morte aqui no Ocidente, a morte física, né? Tudo isso. Mas existe um tipo de morte que está muito comum ultimamente, que eu acho que os médicos precisam muito da filosofia para poder entender, que é a morte do cérebro, né? Então, uma pessoa que está fisicamente viva, mas ela começa a não ter mais essa capacidade, talvez, da intuição, né? Uma pessoa que está com o cérebro já se desfazendo, né? Ela tem a capacidade desses três eus, ou ela vai perdendo e é como se a morte fosse parcial, vamos dizer. Eu me Vamos fiz usar o entender? exemplo da carruagem que a Katha Upanishad oferece. Uhum, O, o eu, a primeira pessoa, é o passageiro, é ele que define para onde que vai a carruagem. Senão não adianta, senão ele está perdido. Então, ele tá lá. Mas acontece que a carruagem começou a andar e os cavalos morreram. uhum, O que vai acontecer? uhum, Você percebe? A, a morte de uma parte do processo não destrói o processo em si, mas altera as condições de funcionamento dele. A pessoa com morte cerebral não tem mais condição de manifestar consciência. Mas será que ela desapareceu? O eu do corpo, será que ficou invalidado? Ou ele só se desconectou, só perdeu a conexão, como a gente às vezes perde a internet, que liga ele ao eu do coração? O eu da mente, ele serve só para trazer a conexão do eu do coração com o eu do corpo. O eu do corpo é aquele que faz, o eu do coração é aquele que entende, que sabe. O eu da mente tem que ser passivo, ele tem que mandar no corpo e obedecer ao coração. Mas para mandar no corpo, ele depende do sistema nervoso, ele depende do sangue, ele depende do cérebro organizado, da digestão, depende de um monte de coisa. E tudo isso sendo afetado, afeta a estrutura de cognição, afeta a estrutura que capacita ele a manifestar o eu. Então, vale a pena preservar viva uma pessoa que está vegetando com morte cerebral? Aí depende de onde nós estamos mirando o nosso olhar. Se nós estamos mirando no corpo, me importa que o corpo dele esteja vivo. Então, vale a pena manter vivo. Se eu estou mirando apenas no eu, na pessoa que está por trás desse corpo, talvez seja a hora de desligar os aparelhos. Porque a pessoa, se não vai ter mais a ferramenta, ela não vai se manifestar de novo. E aí o que eu vou carregar é uma máquina inútil.
Mas há muitas discussões sobre isso e questões polêmicas, né, de ordem moral, se refere à questão da eutanásia, quando que é válido, quando que a pessoa pode ser declarada morta quando tem morte cerebral. Então, se a pessoa tem morte cerebral, ela pode estar conectada ainda ao corpo, o espírito pode estar conectado ao corpo, discussões religiosas, de evangélicos, de espíritas, de, de hindus, de budistas. Aí é um monte de especulação, né? Eu não sei se eu entendi, se eu respondi a tua Obrigada, pergunta. muito obrigada. Sim, me esclareceu. Alguém mais? Uhum. Bom dia, Carlos. Oi. A dúvida é a seguinte, aquela hora que você falou daquela dinâmica do eu interno com o eu universal, que o eu universal manda significado e o eu interno manda informação. Que informação o eu interno pode mandar para o eu universal? Assim, seria essa palavra única do eu universal, do eu interno? A informação que o eu universal recebe, ele não guarda. Ele recebe a informação que a mente construiu com os estímulos sensoriais, conectando uma imagem, um som, um cheiro, um- uma sensação térmica. Então, foi construída uma imagem. Essa imagem ela é apresentada numa tela interna, mas num espaço que é chamado espaço mítico. É, é um espaço protegido pelos deuses, na tradição do hinduísmo. Então, dentro desse espaço, a informação ganha a forma de uma visão. A visão é uma vivência. E essa visão é o que o Drashta, aquele que vê, Brahma, o eu interno, é o que ele vê. E ao ver, ele intui o sentido daquela imagem, daquele som, daquela combinação de estímulos e constrói uma significação. Por exemplo, eu olhei para frente e vi uma pessoa de quem eu tenho medo. Por que eu tenho medo? Porque o sopro interno de significação colocou medo naquela pessoa? Talvez sim, talvez não. Se for a intuição espiritual, medo tem que ser real, tem que ser respeitado. Mas, além de receber significação por esse sopro de Brahma, do eu supremo, além de receber inspiração daí, a mente pode simular, ela própria criar uma significação e atribuir aqueles estímulos, pulando o processo de intuição. E isso é o que acontece com quase todo mundo, porque na infância a gente desenvolve os órgãos sensoriais e a capacidade de chegar e enxergar e identificar letras, identificar cores, identificar objetos, identificar perigo. E acontece isso. Mas quando a mente faz isso, ela não nos dá a garantia de que seja verdadeira. Porque a verdade é Brahma. A verdade está só naquele núcleo central absolutamente subjetivo. A verdade sobre o universo é subjetiva. Então é esse o problema. Obrigada. Ninguém mais. Carlos, muito obrigada. Mara, vai falar com ele?
Sim. Para ele ver todo mundo. Mas tem gente aí, hein? Obrigado, querido. Nada. A gente vai continuar aqui nesse fim de semana ainda estudando a tua interpretação da Katha Upanishad. Então, você vai estar aqui presente com a gente. A gente vai fazer várias vivências aqui até amanhã. E é muito inspirador aí, toda a tua visão, tudo que você transmite, a tua maneira de transmitir. A gente gosta muito. A gente deseja muito a você a imortalidade. Obrigado. E muita saúde, muita longevidade, e que você continue podendo transmitir esse conhecimento, que é o que faz você descansar na vida, em vez de se cansar, é ou não é? É verdade. Muito obrigada, tá? Nada. Então, até uma próxima. É. Namastê. Tinha mais alguém? Não. Valeu, Laura! Vai. Gente, pausa, né? Stop já. Interrompi. Eu, Lara, eu queria